Diego Amorim continua com a gente, falando diretamente de Brasília, e comenta hoje a lógica das promessas em campanhas eleitorais. Tem lógica, Diego? Boa pergunta, viu, Michele? Vamos tentar responder junto aqui para os nossos ouvintes. A existência humana, ela passa por promessas, né? As religiões, por exemplo, trabalham muito com a lógica das promessas, a promessa da vida eterna, a promessa do céu. Enfim, a todo instante a gente está lidando com promessas. Na política, não é diferente. Existem aquelas promessas que são feitas por candidatos que não cabem àquela função pela qual aquele candidato está concorrendo. Então ele promete uma coisa que não faz nem sentido ele prometer, porque não é atribuição dele fazer aquilo que ele está prometendo que vai fazer. Tem aquelas promessas que não dependem daquele cargo. Então o cara diz que vai, acabar com o armamento, com armamento no Brasil, vai promover o desarmamento. Não depende só dele, não depende só do vereador lá do Ceará, não depende somente do deputado estadual de São Paulo. É uma coisa muito maior, que vai depender do Congresso Nacional, de um eventual decreto presidencial. Então o camarada promete uma coisa ali que não depende só dele, que ele sozinho, se for eleito, não vai conseguir fazer coisa alguma. Tem aquelas promessas que são somente muito difíceis de serem cumpridas. Eu me recordo do Cabo Daciolo, você ouvinte deve se lembrar do Cabo Daciolo, que dizia que se eleito ia transformar o Brasil na primeira economia do mundo, ia ser a maior economia do Brasil, do mundo. Eu também gostaria, Cabo Daciolo, mas era uma promessa muito difícil, convenhamos, de ser cumprida em 4 anos. E tem aquelas promessas que não fazem sentido algum mesmo, Michele, Nonato, ouvinte, são promessas, como a gente costuma dizer, no sense. Promessas que o cara fala, enfim, coisas que não fazem qualquer sentido. Agora, mesmo sabendo de tudo isso, eu coloquei aqui 4 tipos de promessas, né? Recapitulando, aquela que não cabe à pessoa, não é atribuição daquele cargo, que não depende dela, que são muito difíceis, no mínimo, de serem cumpridas, ou aquelas que não fazem qualquer sentido. Mas mesmo assim, os candidatos trabalham com a lógica das promessas, porque eles sabem que em campanha, na cabeça deles, vale tudo. E vale tudo porque tem muita gente mesmo, muito eleitor, que vota com base nessas promessas, que escuta a promessa e aí acontece alguma coisa dentro dele e ele fala, opa, tá prometendo isso, então eu vou votar por conta dessa promessa. E muitas vezes os eleitores caem nesse conto de fadas das promessas, por ingenuidade, pode ser uma ingenuidade. Eu não sei que isso aqui não cabe a ele, eu não sei que isso aqui não depende dele, e aí entra um pouco de ignorância também, não ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância de falta de conhecimento mesmo. Olha, eu não faço a menor ideia de como funciona Brasília, eu não faço a menor ideia de como é que um presidente trabalha, o que é a Câmara, o que é o Senado, então ele está me dizendo que vai fazer isso, então eu vou acreditar que ele vai fazer. E aí a pessoa vota e é uma mistura de ingenuidade com ignorância. Ou então, a pessoa tem a consciência de que aquela promessa não vai ser cumprida de forma alguma, mas conscientemente, livremente, ela vota naquela pessoa. Eu já escutei, talvez você, Michele, Nonato, ouvinte, tenha escutado também. Eu já escutei muito assim, eu sei que fulano não vai conseguir fazer isso, mas eu vou votar nele porque eu quero ver se ele vai conseguir ou não. Eu quero ver se ele vai fazer o que ele tá... A pessoa sabe que ele não vai fazer, a pessoa sabe que é uma promessa vazia, mas vota paga pra ver, né? Paga pra ver. Só que eleição, minha gente, eleição não é brincadeira. Pelo menos não deveria ser, né? Não deveria ser encarada como uma brincadeira nem pelos candidatos, nem por nós eleitores. Eleição não é um joguinho em que você, peraí, temos essas opções aqui, deixa eu apertar esse botãozinho aqui para ver o que vai acontecer. Não deu certo, perdi, deixa eu apertar outro botão. Não, a gente está falando da vida da gente, é algo muito mais sério. Eleição não é balada também, que a pessoa chega lá na balada e faz uma promessa, olha, vou fazer sua vida feliz, vem aqui comigo, você casa comigo, e aí começa aquelas histórias todas. Então, é isso, está tudo misturado, essas promessas que os candidatos fazem, mexe com a vida da gente de verdade. Eu vou trazer aqui, rapidamente, o que um prefeito faz de maneira bem geral e o que um vereador faz para você que está se preparando ainda para votar nas eleições municipais deste ano, no próximo dia 6 de outubro, está chegando. Então vamos lá. Cuidado com aqueles candidatos que na sua cidade, para vereador e para prefeito,
estão prometendo coisas nacionais. Eles não vão fazer nada no Brasil, minha gente. Nem no mundo, nem no Hezbollah. Tem candidato aí que fala da guerra em Gaza, tem candidato que fala da guerra na Ucrânia. Esse cara não vai conseguir interferir em nada lá, tá? Só para você saber. Candidato a vereador, candidato a prefeito, ele vai cuidar no máximo da sua cidade, certo? Cidade, município, onde você mora aí. A Constituição define que é responsabilidade das cidades fazer leis sobre assuntos de interesse local, complementando uma legislação federal e ou estadual. O prefeito, por exemplo, ele é responsável pela gerência, por organizar e manter serviços como transporte público, educação infantil e fundamental, atendimento básico à saúde, limpeza urbana e iluminação. Traduzindo para você, o prefeito é um grande síndico. É um sindicão, é o síndico da sua cidade. Ele tem que cuidar de sujeira na rua, de buraco na rua, de luz que está quebrada, de estrutura que precisa melhorar. Cuidado com esses candidatos a prefeitos que ficam tentando nacionalizar o debate. Ah, mas o Brasil coisa alguma, é a sua cidade que ele tem que cuidar. E o vereador, além de fazer leis locais, discutem e votam as propostas orçamentárias. São responsáveis por fiscalizar a prefeitura, as contas do município e a aplicação dos recursos públicos. Então, na hora de escolher o seu vereador, cuidado com as promessas que ele anda fazendo também. O máximo que ele pode fazer e deve fazer é fiscalizar o prefeito. Então, já vota na prefeitura pensando no seu vereador. Porque é esse vereador que você está votando que vai fiscalizar e que vai cobrar do prefeito que você também está escolhendo. E para concluir, Michele Nonato, nessa segunda-feira, eu trouxe aqui alguns exemplos pitorescos de promessas que já foram feitas em campanhas no Brasil. Talvez a mais simbólica delas tenha sido a do Levi Fidelix, já falecido, que em 2014 prometeu lá o Aerotrem, que seria um trem-bala que ligaria as grandes cidades brasileiras, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. O Enéas, também falecido, meu nome é Enéas, o Enéas prometeu construir uma bomba atômica para proteger o Brasil e aumentar o poder de barganha. Essa era uma grande promessa do Enéas. Ele também prometia criar uma frente interplanetária para lidar com possíveis ameaças de extraterrestres. É sério, o Enéas queria criar uma frente interplanetária. Vai ver, ele estava certo e nós estamos errados, hein? O Emael, vocês se lembram do Emael? Ei, Emael... O democrata cristão. O Emael, ele prometia criar um conselho de sábios que seria inspirado em modelos filosóficos que ajudaria o governo a tomar decisões. Então tá queimando o Brasil. O que o Emael faria se fosse presidente? Convocaria o conselho de sábios. E ali aqueles sábios discutiriam o que fazer com as queimadas no Brasil. Ele também queria criar um Ministério da Felicidade para desenvolver ações públicas para tornar o povo mais feliz. Vai ver, o Ministério da Felicidade ia ter lá uma cláusula que era ouvir a Nova Brasil FM, porque a Nova Brasil FM deixa os ouvintes mais felizes, viu? E para concluir, tem mais duas promessas aqui. Dr. Ray, quem lembra do Dr. Ray? Se candidatou em 2018. Cirurgião, né? Cirurgião, Dr. Ray prometendo transformar o Brasil numa república liberal cristã, e ele disse que permitiria a intervenção americana para resolver os problemas do Brasil. Dr. Ray, que vivia ali entre o Brasil e os Estados Unidos. E o Batoré, em 2016, o humorista Batoré, quem lembra do Batoré? Ele tinha uma música lá, se você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. Nonato lembra? Lembra. O Batoré prometeu criar o Ministério do Humor, se ele fosse eleito. Nem caberia a ele criar Ministério do Humor. Pois era, para combater a tristeza e melhorar a saúde mental da população brasileira. Michele, Nonato, devolvo para vocês dizendo o seguinte: o nosso ouvinte está se preparando para votar no próximo dia 6 de outubro. Cuidado, ouvinte, com as promessas, que essa coluna tem ajudado você um pouquinho a desenvolver análise crítica com as promessas. Vote naquele que está prometendo fazer o que tem que ser feito. Se ele fizer bem feito, minimamente bem feito, o que tem que ser feito, nesse país chamado Brasil, já está de bom tamanho. Fazer funcionar aquilo que já existe pode valer muito mais do que ficar prometendo coisas novas e invenções mirabolantes, viu, Michele Nonato? Até amanhã.
Valeu, Diego. Até amanhã, sempre trazendo ótimas reflexões aqui pra gente. Teve um ouvinte, o Flávio, que mandou aqui, ó. A culpa é do TSE, que não regulamenta a propaganda direito. Você sabe que eu só não votei no cirurgião plástico Dr. Ray, porque o slogan dele não era por uma cutis melhor. Não? Então, fora. Valeu, Bolsa Diego. Botox, né, Michele? Boa. Valeu, Diego. Até amanhã, agora. Gente. Até.